A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um estudo bíblico. Queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus. Estamos estudando ele capítulo por capítulo e hoje veremos juntos como aconteceu a prisão de Jesus no Getsemane. O tema de hoje é Jesus é preso. O texto é o livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao versículo 46. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prenda-no. E logo, se aproximando de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso se aproximou eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, pegou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriria a Escritura que diz que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com espada e porrete para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias no templo eu me sentava ensinando e vocês não me prenderam. Mas tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Queridos, enquanto Jesus falava ainda aos 12, Judas chegou com uma turba armada com espada e cacetete. Certamente aquelas armas não eram ideia de Judas, pois ele nunca viu o Salvador resistir ou combater ninguém. Talvez aquelas armas simbolizassem a determinação dos principais sacerdotes e anciãos para prender Jesus sem nenhuma possibilidade de fuga. Mateus 26, 47. Judas então usaria um beijo como sinal para ajudar o motim a distinguir Jesus dos seus discípulos. O símbolo universal do amor, o beijo, iria ser prostituído pelo uso mais vil, que era a traição. Mateus 26, 48. Ao se aproximar do Senhor, Judas disse: salve, mestre, ou a paz esteja contigo. Depois o beijou repetidamente. Querido, duas palavras diferentes para beijo são usadas nesse trecho. A primeira, no versículo 48, é a palavra normal para beijo. Mas aqui no versículo 49, uma palavra mais forte é usada, expressando beijos repetido ou demonstrativo. Na verdade, Judas deu vários beijos em Jesus e não somente um. Então, com muita serenidade e concentração, Jesus perguntou a Judas: amigo, o que vieste fazer? Sem dúvida, a pergunta veio com poder abrasador para Judas. Ele se sentiu envergonhado. Mas acontecimentos estavam seguindo rapidamente. Agora o motim avançou e prendeu o Senhor Jesus sem demora. Mateus 26, 50. Então, um dos discípulos sacou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Querido, nós sabemos no livro de João que esse discípulo era Pedro. É improvável aqui que Pedro tenha tentado acertar a orelha. Sem dúvida, ele tinha planejado dar um golpe mortal. Mas o alvo foi tão pobre como o discernimento de Pedro. E isso aconteceu devido a uma providência divina. Mateus 26, 51. Agora, a glória moral do Senhor Jesus brilhou neste momento. Em primeiro lugar, ele repreendeu a Pedro, dizendo: coloque a espada na bainha, pois todos os que lançam a mão da espada perecerão através da espada. Queridos, no reino de Cristo, vitórias não são ganhas por meios carnais.
Recorrer à força armada na guerra espiritual é pedir um desastre. Deixe que os inimigos do reino usem a espada. Certamente eles encontrarão a derrota. Deixe o soldado de Cristo recorrer à oração, à palavra de Deus e ao poder de uma vida cheia de Espírito. Então sairão vitoriosos. Aprendemos com o Dr. Lucas que Jesus curou a orelha de Malco. Esse era o nome da vítima. Não é isso, querido, uma demonstração maravilhosa da graça de Deus? Jesus amou os que o odiaram e mostrou bondade àqueles que queriam matá-lo. Mateus 26, 52. Queridos, se Jesus desejasse resistir àquele motim, ele não teria se limitado à espada de Pedro. Num instante, ele poderia ter pedido ao Pai e recebido mais de 12 legião de anjos, que corresponde de 36 mil a 72 mil anjos. Mas isso teria frustrado o programa divino, pois as Escrituras que profetizavam sua traição, sofrimento, crucificação e ressurreição deveriam ser cumpridas. Mateus 26, 53 e 54. Então, depois Jesus fez lembrar as multidões o quão irracional era para eles sair atrás dele com armas. Eles nunca o tinham visto recorrer à violência ou se comprometer em brigas. Antes, ele tinha sido um mestre pacífico. Todos os dias se sentava no templo para ensinar. Teria sido muito fácil prender naquele tempo, mas não fizeram. Por que então vir agora com espadas e cacetete? Querido, falando humanamente, o comportamento deles era irracional. Mateus 26, 55. Mas o Salvador reconheceu que a maldade do homem estava tendo sucesso somente em cumprimento ao plano definido de Deus. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas, diz o texto. Reconhecendo que não haveria libertação para o mestre, então todos seus discípulos, deixando-o, fugiram em pânico. Mateus 26, 56. Queridos, se a covardia deles era imperdoável, imagine a nossa é muito mais, pois eles ainda não eram habitados pelo Espírito Santo. Mas nós somos, e quantas vezes traímos também o nosso Mestre. Queridos, só para concluir a mensagem de hoje nós encontramos aqui duas revelações preciosas que se estendem em todas as Escrituras Sagradas. De um lado, encontramos nós, o ser humano, em sua depravação total, a ponto de trair o seu próprio Criador. E do outro lado, vemos o nosso maravilhoso Redentor Jesus Cristo revelando o caráter amoroso de sua divindade, a ponto de amar os seus piores inimigos e de se entregar a eles como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores.